E aí galera, vamos pro próximo vídeo, parte 2 sobre paradigma religioso. Então no vídeo anterior a gente viu que o paradigma religioso ele acaba nos guiando para um puro relativismo. E isso tem tudo a ver com esse fenômeno que a gente pode observar nas universidades, onde a grande maioria dos jovens que vêm de tradição religiosa acabam durante a universidade ou depois do período universitário abandonando a fé, abandonando a religião onde eles foram criados. Isso tem tudo a ver com o aspecto relativista do paradigma religioso, mas a gente vai explorar esse tema num próximo vídeo, ok? Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, já deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal e vamos pro vídeo de hoje. O que a gente vai estar falando aqui? Bom, a gente já viu que o ser humano ele possui uma intuição, até mesmo uma dedução de que existe uma realidade transcendente, existe algo que está além do próprio ser humano. Porém, no paradigma religioso, ao invés do ser humano se relacionar com essa realidade transcendente de fato, ele acaba tomando alguns elementos culturais, ou seja, do contexto que o cerca, e atribuindo o valor transcendente ou divino para esses elementos culturais. Ou seja, o ser humano, ao invés de se relacionar com o transcendente de fato, ele está se relacionando com um produto do próprio meio, com uma criação do próprio contexto cultural, que ele considera como transcendente, mas não é. Agora, quais são os problemas com isso? Bom, a gente já viu um que é o relativismo, mas existem outros e muito sérios, por sinal. E quais são? No momento que o transcendente é nada mais nada menos do que uma expressão da cultura, um produto do contexto cultural onde ele está inserido, ele se torna simplesmente uma figura. Porque transcendente ele não é coisa nenhuma, ele é apenas uma figura utilizada para legitimar o comportamento deste grupo social e principalmente legitimar o comportamento e interesses da liderança, seja política e ou religiosa, desse grupo social. Ou seja, vai utilizar o nome transcendente, nome Deus, nome divindade, nome plano superior, nome sei lá o que, simplesmente para legitimar a própria cultura, a própria tradição, o próprio comportamento daquela determinada comunidade, ok? E sendo que o ser humano é um ser moral, e isso aqui é um assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer no futuro, mas dando uma resumida bem enxugada aqui, para resolver essa questão de se moralidade, se o ser humano é um ser moral ou se o ser humano é um ser que inventou a moralidade e, portanto, ela é relativa. Qual que é aí a suma do negócio? Bom, algumas pessoas dizem que a moralidade é relativa porque elas olham para as diferentes culturas e veem que existem diferentes códigos morais. Mas aí existe uma confusão entre o código moral, a ética, e a moralidade em si. Porque a moralidade é essa noção muito profunda de que existe um certo e existe um errado. Agora, por que existe essa diversidade de códigos morais? Ou seja, essas diferenças entre as listas do que é certo e do que é errado? Bem fácil entender isso se a gente olhar para os outros componentes intrínsecos da natureza humana, que seria o corpo físico, por exemplo, e o intelecto, por exemplo, ok? Como que isso funciona? E o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, se você é um ser humano, você possui corpo físico. Agora, todo ser humano possui o mesmo corpo? Não. Por quê? Porque o corpo físico, ao interagir com o mundo exterior, vai produzir um resultado diverso. Por exemplo, se eu tenho bons hábitos de saúde, boa alimentação, pratico exercícios físicos, o meu corpo vai ser A. Se eu não tenho bons hábitos de saúde, não tenho boa alimentação, não pratico exercício, o meu corpo vai ter um resultado B. Da mesma forma com o intelecto. Dependendo de que área eu vou desenvolver do meu intelecto, eu vou ter um resultado diferente. Ou seja,
Todos temos intelecto, mas uns vão desenvolver na parte da matemática, outros na linguística, outros na história, outros na futilidade. Enfim, o resultado é diferente. Porém, o intelecto é uma característica intrínseca ao ser humano. A moralidade da mesma forma. A moralidade é intrínseca ao ser humano, ou seja, todos nós temos esse senso de que existe um certo e de que existe um errado. Mas a partir daí, dependendo de como eu me relaciono com o mundo exterior, em outras palavras, dependendo qual é o meu referencial, de qual base eu vou extrair os meus valores, eu vou produzir um resultado diferente, eu vou produzir um código moral diferente. E diferente dos animais que não têm código moral porque são amorais, a gente só produz códigos morais porque nós possuímos essa característica da moralidade intrínseca à natureza humana. Ok, entendendo isso, a gente pode entender por que o paradigma religioso acaba sendo extremamente problemático. Por quê? Uma vez que o ser humano é um ser moral e a moralidade interagindo com os valores que nós extraímos da compreensão de transcendência que temos, produzirá um código moral, ok? Se essa compreensão de transcendência for completamente baseada nos elementos culturais onde a gente está inserido, então o resultado código moral vai estar completamente comprometido com a cultura onde ele está inserido. Isso quer dizer que tudo aquilo que não faz parte desse contexto cultural será considerado moralmente inferior. E por isso, esta comunidade que se orienta pelo paradigma religioso enxerga as outras culturas e as outras comunidades e tudo que é diferente à própria cultura como uma ameaça, como algo que é moralmente inferior e por isso deve ser isolado, evitado ou até mesmo, nos casos mais extremos, aniquilado. Entende? E sendo assim, a gente vai ver dois movimentos surgirem aqui na comunidade que segue o paradigma religioso. O primeiro movimento é um movimento de defesa, um movimento de fechamento, isolamento. Ou seja, já que as outras culturas elas são uma ameaça para a minha tradição, para a minha moral, pelos meus bons costumes, então eu tenho que me fechar, eu tenho que me isolar das outras culturas. E eu começo a enxergar tudo que é diferente de mim como uma ameaça e por isso eu sou muitas vezes agressivo em relação àquilo que é diferente. E por isso a gente pode ver algumas vezes até algumas comunidades cristãs que se orientam pelo paradigma religioso, sendo agressivas a outras comunidades, muitas vezes também cristãs e às vezes não cristãs, mas sendo agressivas porque as outras comunidades partilham de visões, comportamentos e valores diferentes da comunidade em questão. E aí aqueles que deveriam pregar o amor acabam praticando o ódio, praticando a agressividade. Por quê? Porque eles entendem que tudo que é diferente é uma ameaça e deve ser superado, apagado, sei lá o que mais. Mas, beleza, seguindo aqui, esse é o primeiro movimento, o movimento de isolamento, ok? Já o segundo movimento é um movimento de conquista. Por que eu digo conquista? Porque sendo que a prática religiosa de uma comunidade que se orienta pelo paradigma religioso depende dos elementos culturais deste contexto, desse grupo social, ela é limitada ao grupo social em questão. Isso significa que se um religioso do grupo A vai para o território onde a cultura B prevalece, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele vai abandonar as práticas religiosas da cultura A, porque não existem elementos culturais da cultura A aqui, portanto é impossível praticar a religião dele aqui. Ou, a segunda opção, é impor elementos culturais da cultura A no território de cultura B.
E já que ele compreende que a cultura B ela é moralmente inferior à sua própria cultura, ele não vê problema nenhum em acabar com tudo aquilo lá e colonizar aquele território. E é nisso que se baseia todas as guerras religiosas que a gente vê ao longo da história. Pegando alguns exemplos aqui, a época das cruzadas, o extremismo islâmico de hoje em dia, a guerra entre hindus e muçulmanos no território da Caxemira, enfim. É toda essa visão onde o transcendente, que é na verdade um produto da própria sociedade, acaba sendo só uma figura para legitimar o comportamento daquele grupo social e acaba fazendo o grupo crer que ele é superior aos outros grupos. Mas depois de ver tudo isso, você pode estar pensando, mas então as tradições religiosas é uma coisa do mal, é o mal da humanidade e tudo mais. E por isso no próximo vídeo a gente vai falar sobre se tradição religiosa em si é algo ruim ou se é algo bom. E além disso a gente vai abordar a questão do fenômeno das universidades. Por que que os jovens acabam abandonando a sua tradição religiosa muitas vezes ao irem para a universidade. Beleza? Então não perca o próximo vídeo, te espero lá, falou!